Conectados com a palavra, que a graça de Cristo seja conosco. Sentimentos. O que são sentimentos? Caldas Aulet, no seu dicionário, diz a respeito do termo sentimento assim: ação ou resultado de sentir, capacidade ou aptidão para receber as impressões do mundo exterior, seria a faculdade de sentir. Senso, noção, sentimento, tipo assim, sentimento de honra ou sentimento do dever. Ainda, disposição para ser facilmente tocado, impressionado ou comovido. Sensibilidade, emoção. Ainda, manifestação do que se sente. Tipo uma expressão que alguém usa, poderíamos ler em seu gesto um sentimento de generosidade para com os pobres. Ainda, faculdade de compreender ou apreciar qualquer obra artística. Compreensão, intuição. Tem um grande sentimento de belo no sentimento desse artista. Percepção que a alma tem dos objetos por meio dos sentimentos, assim, digamos, sensação íntima. Tudo que se refere ao coração em contraposição à razão, afeição, paixão, emoção. Essa pessoa encara as coisas pelo lado do sentimento. Toda afeição benévola ou delicada, é preciso dar atenção aos sentimentos do coração. Dor, pena, pesar, mágoa, desgosto, são sentimentos. Teve um grande sentimento pelos desastres do que o seu pai foi vítima. Pressentimento, suspeita, presunção. Era a única casa a ter um sentimento da morte próxima. Uma expressão viva, suave e animada. Era uma pintura cheia de sentimentos. Ou ainda, encerrando com isso, pêsames, expressões de solidariedade com sinceridade. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai escrever no primeiro capítulo dessa carta, versículos 3 a 11, dizendo assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de vocês todos, com a profunda afeição de Jesus Cristo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para glória e louvor a Deus. Aqui nessa carta, o apóstolo Paulo expressa o seu sentimento de alegria e dá ênfase à gratidão, que é um sentimento bastante em desuso. Temos em Filipos, na carta que ele escreve àquela igreja, os sinais da genuína gratidão pela dádiva preciosa do Evangelho. O coração de Paulo vibra nessa situação. Seus lábios dão testemunho do que se passa no seu coração e as suas mãos trabalham por essa situação, embora esteja ali preso. Transparece aqui uma espécie de agricultura divina. O campo dessa agricultura é o coração amoroso. A semente, nossa retidão em Cristo. Os frutos são frutos abundantes se a vida for levada dessa forma. E os objetivos?
a glória e o louvor a Deus. A carta aos Filipenses é tida como sendo a carta da alegria. A ideia da alegria aparece mais ou menos 16 vezes ao longo da carta. Por isso, ela é considerada como sendo a carta da alegria. Aliás, o tema alegria é o tema central da carta. A maior fonte de alegria está em pensar no bem-estar dos outros. Paulo se alegra com a cooperação dos filipenses. E o termo grego que ele usa é koinonia, comunhão ou associação, companheirismo, parceria, irmandade, demonstrada pelos irmãos cristãos filipenses. Cooperação tem a ver com a ação conjunta. Deus não criou seres humanos completos em si mesmos, mas seres relacionais, que se completam uns aos outros, na medida em que se relacionam mutuamente. O verso 6 desse capítulo, desse texto que nós lemos, quem começou a boa obra irá aperfeiçoá-la, diz Paulo. O sentimento de que o ser humano é um ser inacabado e fragmentado é um dos mais universais. A fraternidade cristã aproxima os seres humanos, chamando-os de irmãos, procurando eliminar a ruptura do próximo ou com o próximo. Há um poema do poeta Fernando Goulart que refere-se ao sentimento do nada, que traz no seu bojo o vislumbre do todo, traduzido por uma limitação da ambiguidade própria da linguagem. O título do referido poema é Traduzir-se. Diz assim: uma parte de mim é de todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, a outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Esse é o que diz Fernando Goulart. Sentimentos. O que são sentimentos? Nós não podemos evitar os sentimentos. No entanto, podemos escolher o que fazer com eles, com os sentimentos. Então, permite-me voltar aqui àquilo que parece ou transparece numa espécie de agricultura divina, e com isso eu quero encerrar esse contato nosso de hoje. O primeiro ponto é que é um campo, e o campo é um coração amoroso. O segundo é a semente que se planta nesse campo, nossa retidão em Cristo. O terceiro são os resultados, os frutos, que são abundantes. E quarto, o objetivo de tudo isso é a glória e o louvor a Deus. Que a nossa vida seja vivida para glorificar o nome do Senhor. Amém e amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez chegamos à Tua presença para dizer a nossa necessidade de podermos contar sempre contigo, Senhor, na condução do nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que precisamos nos comunicar com outros, porque o outro nos completa e nós completamos o outro. Que haja realmente essa troca para que juntos possamos glorificar ainda mais o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.